As emoções. Emoções, você sabe, é uma mistura de neuroquímica que afeta o nosso corpo, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de lembrar, de projetar as ideias e até de falar. As nossas emoções, esse caldeirão que nos mexe por dentro, que vem de uma parte primitiva do cérebro, existem emoções que a gente classifica como positivas, alegria, motivação, autoestima, autoconfiança, segurança. Existem emoções negativas, como medo, tristeza, depressão, culpa, ansiedade, angústia. As emoções mexem com a gente, com essas emoções, elas determinam ou criam facilitação ou dificuldade para os nossos comportamentos. Você não tem comportamento se você não tiver uma emoção apropriada para ele. A emoção é chave. Algumas pessoas pensam que todas as emoções negativas são negativas e por isso a gente não deveria tê-las. E as positivas são positivas e por isso elas são ótimas. Esse pensamento, como eu já costumo comentar, é binário, é limitado, não é assim. Existem muitas emoções chamadas negativas que são apropriadas. A tristeza é apropriada quando você tem uma perda durante um tempo, numa certa profundidade. A ansiedade é apropriada quando você tem um compromisso importante durante um tempo, até uma certa intensidade. O ciúme, vamos falar mal de alguma emoção tipicamente popular, o ciúme, ok, o ciúme pode ser apropriado quando ele é um pouco motivador para que você queira melhorar, para atingir um resultado que você tem ciúme. Até um certo determinado nível, até uma certa determinada intensidade. Tudo é uma questão de dose. Agora, tem uma única emoção que eu não tenho pudor nenhum em te dizer. Se você tivesse que perdê-la, essa você pode perder. E você vai ficar chocado e vai ficar surpreso. A culpa. A culpa é a única emoção que, se tiver que perder alguma, eu até admito que a culpa pode ter uma certa serventia mínima, e eu já vou te dizer qual, mas assim, se eu tivesse que me livrar de qualquer emoção que não me serve mais, eu guardaria todas, porque elas podem me servir. A culpa eu deixaria de lado, eu não teria muito temor em perdê-la. Por quê? Para você ter culpa, você tem que julgar o teu eu do passado, de um erro que ele cometeu, com a tua cabeça de hoje, com a tua capacidade, com a tua sabedoria, com o teu grau de informação. Esse julgamento é intrinsecamente injusto. Você está fazendo um julgamento injusto, porque se você voltasse para aquele dia que você errou, ou que deixou de fazer alguma coisa que deveria, se você voltasse para aquele dia com a cabeça daquele dia, você certamente faria a mesma coisa. Porque naquele dia, quando você errou, você estava tentando fazer o teu melhor. Você não estava tentando fazer menos do que o teu melhor. Você estava se esforçando ao máximo, e o máximo foi aquela porcaria. Então hoje você olha para aquilo e diz, mas eu estava mal mesmo, olha o que eu fui fazer. Me sinto mal de lembrar daquilo. Ou o que eu não fiz e devia ter feito. Sim, hoje você sabe, naquele dia você não sabia. Se você voltasse hoje, com a cabeça de hoje lá, aí você não faria ou faria apropriadamente. Então a culpa é um julgamento injusto que você hoje faz do teu eu do passado. Seja justo, absolva o teu eu, ele fez o melhor. Aí só dizer isso não resolve. Eu sei que tem alguns praticantes de programação neurolinguística por aí que acham que esse racional que eu estou falando vai curar todo mundo. Não vai. Tem que fazer mais do que isso. Mas isto dá para a mente consciente uma permissão para poder mudar, com a seguinte condição: você tem que se convencer de que há uma lição naquele evento que te causa culpa e que te dá algum sentimento ou sensação desconfortável, física até. Você tem uma lição que você deve guardar. Essa lição é preciosa. Por quê? Para evitar de repetir o mesmo erro. Você, no mínimo, aprendeu alguma coisa com aquele evento. Portanto, você vai agora usar aquela informação para que no futuro você tenha melhores escolhas. Mas a sensação dolorosa, o mal-estar, o sofrimento que aquela culpa ou que aquele evento culposo te gera, isso você não precisa sentir mais. Aquele evento não está mais acontecendo, você não está mais naquela condição, você não faria o que fez ou não deixaria de fazer o que precisava ter feito. Portanto, você não precisa ficar mais se sentindo mal, se cobrando e se punindo e se criticando. Você pode muito bem dar liberdade, decretar que você, daquele dia, era inocente.
Você fez o melhor possível. Você tentou o máximo que você podia. E você conseguiu aquela porcaria de resultado que agora você se culpa. Tá bom, ok, entendido. Da próxima vez vamos fazer melhor. Mas vamos parar de sofrer por causa daquilo. O jeito de fazer isso existem técnicas, a gente tem como fazer isso com programação neurolinguística. Obviamente não é o escopo desse momento e não vamos fazer isso num vídeo, isso seria muito supérfluo, muito temerário, porque não se aplica para todo mundo e algumas culpas têm algumas relações complicadas com outros eventos que precisa ser avaliado caso a caso, mas de um modo geral, todas as culpas estão nesse nível que eu estou te falando, que você pode revisar, aprender, guardar a lição e solicitar para dentro de você que o sentimento, a sensação de culpa pode diminuir ou até parar. Se o teu inconsciente se convencer, isso vai acontecer gradualmente. Então, você pode pensar sobre as suas culpas de um jeito mais justo, conservando as lições, interrompendo o sofrimento. E aí você vai se libertar de algumas energias que estão trancando a sua vida desnecessariamente, para poder olhar para frente. Pense nisso.